Oi, Gabriela, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Testando o meu som aqui, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, Tudo que legal. certinho. Vamos lá, estou à disposição. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver, esperar a prof. Natália entrar. Vamos ver se ela vai aparecer, senão a gente dá continuidade. Legal. Vocês todos vão usar o vídeo ou vocês Eu vão vou usar o preferir? meu o vídeo gravado, né? Tá, perfeito. Eu preciso abrir aqui ou você abre aí? Eu consigo colocar para você. Ah, legal. Boa tarde ainda. Tudo bem, pessoal? Estão me Oi. escutando bem? Boa tarde, Jair. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Ah, gente. Também voto aí pelo uso do vídeo. A gente teve um trabalho danado. Eu, pelo menos, tive que gravar umas 4 vezes até tentar encaixar em 8 minutos. Não. Ai, O meu trabalho maior foi criar canal, Jailson. Rapaz, eu não Ah, sabia como que fazia, cara. Mas tinha um tutorialzinho bonitinho lá. isso. hum. Próximo ano, Gabriela, pede para colocar uma música de fundo para a gente relaxar. Ficar menos tenso, né? Uma boa Mesmo. ideia. Vocês são todos de São Paulo? De onde vocês estão falando? Eu estou falando de Campinas, De Campinas, legal. mas sou de São Paulo, né? Mas moro em Campinas há 20 anos. Olha só, Eu caramba, estou falando morador do Sertão Pernambuco. de Pernambuco? É, Ah, longe pra trabalho no besteira, sertão hein? Pernambuco. Ô, terra Mas boa, hein, Jailson? agora mesmo, estou em João Pessoa, que é onde eu faço doutorado, na Que UFPB. delícia. Legal. Ó, você Bacana. conhece o Bag Shop aí em João Pessoa? Com certeza. Trabalhei aí 5 anos. Terra boa. João Pessoa é maravilhosa. Parabéns, parabéns. E eu vamos ver se vocês vão conhecer. Naviraí de Mato Grosso do Sul, Opa, interiorzão do estado, rapaz, perto do terra Rapaz, boa Pantanal. também. eu tô em Campo Grande, acredita? Aqui do Mato Grosso do Sul Você é da também. UFMS. Eu Eu É, sou também. da UFMS. Aham. Cachaça boa, hein? Perdoa os crentes. é. Eu Ai, sou mestrando da UFGD. Parabéns. que legal. Comecei meu mestrado agora também. Tô no primeiro semestre pela Ai, que UFMS. massa, bacana. Sim, olha que legal, conterrâneo. Parabéns. Tu é professora, Gabriela? É? Não, eu sou aluna de mestrado ainda, não. Aluna, tá Ainda certo. tô no caminho, assim. Ah, Parabéns. Mas eu vou dar, já vou começando nota 10 para você, porque você está tranquila. É, Obrigada. verdade. sempre essa a gente fica com um friozinho na barriga, né? Mas parabéns aí, é isso aí. Muito obrigada. Segurança. É verdade. Tem que aproveitar uns concursos que tá para abrir aí, Gabriel. Então, tem a do IF, Ó, da própria sim, UF também já está encaminhando. são oportunidades muito boas, né? Tem que ficar É, de sim, olho. com certeza. Uhum. Prof. A Natália, a tudo bem? universidade, Olá, tudo bem? Boa tarde a Boa todos. Boa tarde, tarde. Boa Natália. tarde. Vocês têm alguma preferência de ordem de apresentação ou O meu artigo estava primeiro, agora na sequência aqui do link está por último, mas não tem problema. Para mim, estou aqui à disposição. Pode também seguir tem da um forma como aparecer cronograma. para você, Gabi.
Para mim aqui aparece que o primeiro artigo é transdisciplinaridades no ensino superior. Para mim não aparece os nomes, só aparece o nome do artigo. É de quem esse? É o meu. É o seu? Isso. Bem, Aproveitando, né, teu horário aqui, já já a gente vai começar. Boa noite a todos. Eu estou como a mediadora desta sessão, mas a ideia é a gente ir complementando aqui, porque o assunto é muito rico. Eu estou falando boa noite, gente, mas é porque eu estou com um pequeno delay aqui É, entre tarde e noite. eu Ah, estranhei, porque geralmente nem todo lugar do Brasil essa hora é 17h42, né? Acho que lá mais no norte já tem uma hora a mais, né? Se eu não me engano. não, eu estou em São Aqui em João Paulo. Pessoa O já está negócio Às aqui é que vezes, tá caindo uma chuva. Eu acho que o céu está querendo é, encontrar a terra. ó, E anoiteceu muito rápido aqui. São Paulo é loucura. perfeito. Prof, eu já posso compartilhar a tela do seu vídeo ou você vai fazer? Não, pode compartilhar. Ele Ah, fica no seu computador, você já vai fazendo a sequência. Olá, meu nome é Natália Varela, sou doutoranda em Administração na Universidade de São Paulo e professora do Instituto de Tecnologia e Liderança Intel e da Universidade Presbiteriana Mackenzie UPM. Este artigo tem como título A Transdisciplinaridade no Ensino Superior e foi aprovado para a sessão de planejamento de ensino do CNEAD de 2024. A introdução desse artigo então, na sociedade atual, repleta de desafios complexos e interconectados, como mudanças climáticas, desigualdades sociais e crises de saúde pública, e que guarda referência à transdisciplinaridade, que tem como característica a integração de diferentes saberes e perspectivas para promover soluções de forma abrangente e eficaz. A abordagem transdisciplinar, nesse sentido, para a aplicação no ensino superior, requer a adaptação dos currículos acadêmicos às complexas demandas do mercado e sociedade, a colaboração academia e sociedade, o desenvolvimento de competências essenciais para o futuro sucesso profissional dos alunos que pertencem ou que estudam dentro dessa abordagem transdisciplinar. As lacunas convergem, então, para uma carência de investigações aprofundadas sobre as práticas transdisciplinares, principalmente no que concerne a barreiras enfrentadas para a implementação nas instituições de ensino. E também identificou-se as oportunidades de abordagens metodológicas, tais como a combinação de técnicas de co-citação com a de acoplamento bibliográfico. A questão de pesquisa, nesse sentido, que emergiu, foi a de quais são as tendências e oportunidades de pesquisa na prática da transdisciplinaridade aplicada no ensino superior. E o objetivo foi analisar quais são as publicações sobre a prática da transdisciplinaridade nas instituições de ensino superior, indicando as possibilidades para estudos futuros. Como método, então, como previamente mencionado, foi realizado o acoplamento bibliográfico e de co-citação. Enquanto nós temos a relação entre artigos citantes, no outro nós temos a relação entre artigos citados para visualização da fronteira de pesquisa. O fluxo do trabalho para este estudo, então, seguiu em 5 etapas. Na primeira, desenho de pesquisa, então, nós chegamos às streams. Na segunda, foi escolhida a base principal de coleta, que foi, então, a Web of Science, e, a partir disso, foi feita a sua extração e unificação dos dados. Após, foi feita, então, a análise, onde houve, então, a limpeza e a organização desses dados, e, posteriormente, a leitura dos artigos da amostra. Isso resultou em 73 artigos após os critérios de exclusão e inclusão, que consistiram basicamente na disponibilidade do artigo completo e no alinhamento
deste artigo com a proposta deste estudo. A visualização ocorreu, então, primeiramente pelo ampliamento do Coupler, a formação de redes do BiblioShine e a melhor visualização que foi escolhida pelo Voice Video. A interpretação, por fim, da etapa 5, consistiu da leitura integral dos documentos. Como principais resultados, nós tivemos, então, dos 73 artigos da amostra, o intervalo de tempo correspondente foi dos anos de 2000 a 2024, maio de 2024, quando ocorreu essa coleta. A média da idade em anos dos documentos desde a sua publicação foi de 5,81, e em relação aos tipos, nós tivemos 71 artigos e duas revisões. A rede de classificação resultante foi de 3 clusters, sendo que o que chamou a atenção foi que os estudos de Max Smith e de Lang et al., eles não têm relação direta. E isso foi visualizado, pois, enquanto o de Max Smith fundamenta a transdisciplinaridade na distinção entre fraca e forte, o de Lang, em contraste, defende a aplicação prática da transdisciplinaridade em projetos de pesquisa colaborativa, o que enfatiza também a importância da integração de múltiplos stakeholders, de coprodução de conhecimento para a resolução de problemas complexos. A rede de acoplamento bibliográfico, por sua vez, gerou 6 clusters. O primeiro, então, discutiu a importância da transdisciplinaridade e da colaboração entre diversas disciplinas. O segundo avançou para a investigação dessa aplicação. O terceiro ampliou a contextos globais. O quarto concentrou-se nas formas de enfrentamento a problemas complexos e soluções inovadoras. No quinto, houve, então, a discussão, a colaboração transdisciplinar. No sexto, por fim, houve, então, a análise, a integração da transdisciplinaridade com a sustentabilidade nos currículos de ensino superior. A grande conclusão desse estudo, então, foi visualizar as tendências e oportunidades para estudos futuros, e o resultado foi, então, os contextos de sustentabilidade, tecnologia e inovação, bem como suas integrações na cocriação de currículos, colaboração entre todos os envolvidos, bem como conceitos, como sendo os fatores mais fortes para essa tendência. A sugestão para estudo futuro do artigo que foi desenvolvido consiste na necessidade de aprofundamento literário quanto à proposta e análise de framework que identifiquem formatos e características para a implementação, bem como para a gestão e, posteriormente, avaliação de cursos que se apresentem como transdisciplinares. Essas são as principais referências. É um desafio, né? A gente fazer um vídeo desse em 8 minutos, né? A gente tem que sair correndo tudo. Inclusive, esse vídeo foi feito de trás para frente. Primeiro eu gravei o áudio, depois eu fui fazendo as lâminas do PPT, né? Acho que todo mundo teve uma regrinha mais ou menos assim, né? Para desafios aí do tempo. Não só a gravação do vídeo, né, professora Natália, mas também o encaixe ali do artigo nas 16 páginas ali também já foi um tanto quanto complicado, eu imagino. Exatamente, também é verdade. Eu sugiro que a gente possa ver todos os vídeos e aí a gente faz a discussão em cima deles, pode ser? Por mim, tudo bem. Tá ótimo. O próximo que está aqui para mim é fatores de intenção de evasão universitária, o que a literatura nos ensina. Seria de qual autor? Esse é meu. É o seu? É. Perfeito. Deixa eu só ir o vídeo aqui. Olá, pessoal. Peraí.
Boa tarde, boa apresentação. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Pereira Faustino, aluno do mestrado profissional em Administração Pública em Rede Profiap, da Universidade Federal da Grande Dourados. Estamos aqui juntamente com o professor Tiago Bruno de Jesus Silva, doutor e pesquisador da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje vamos apresentar o trabalho intitulado Fatores da Intenção de Evasão Universitária. O que a literatura nos ensina? Bom, inicialmente, começamos a introdução do nosso trabalho enfatizando a questão da evasão universitária e suas implicações negativas para o aluno, família e sociedade. E o gap de pesquisa identificado no sentido de saber quais são os fatores de intenção de evasão mais discutidos na literatura e o que ela nos ensina. Mais adiante, apresentamos o objetivo do trabalho, que é o de identificar os fatores e variáveis que influenciam a intenção de evasão universitária com base na literatura mais recente e de maior impacto. Comentamos também a respeito da relevância da pesquisa. Nós entendemos que estudar a intenção de evasão universitária significa analisar as variáveis que podem explicar esse fenômeno tão complexo de forma a identificá-los precocemente e, assim, possibilitar que a instituição educacional, por meio de seus profissionais, antecipe ações e estratégias de intervenções para mitigar o abandono e, assim, evitar prejuízos ao aluno e sociedade em geral. Quanto aos procedimentos, nós utilizamos o método PRONOC para a realização da revisão sistemática de literatura. Esse método se justifica justamente por explicar mais detalhadamente o processo de pesquisa e as decisões tomadas durante esse processo. Ele, por exemplo, é dividido em 4 etapas: seleção do portfólio bibliográfico, análise bibliométrica, análise sistêmica e formulação de perguntas de pesquisa. Na primeira etapa, seleção do portfólio bibliográfico, fomos um trabalho que isso foi realizado em março de 2024. Como vocês podem observar, do lado direito do slide, nós utilizamos as bases de dados da Web of Science e Scopus. Foram utilizados os descritores Drop, Intention, Write, Education. E o comando de pesquisa ficou Drop and Intention and Write and Education, todas com asterisco. Encontramos, por fim, 448 artigos, sendo 292 artigos na Web of Science e 156 na Scopus. Após essa etapa, aplicamos como critérios de inclusão artigos cujo assunto tem relação explícita com intenção de abandono no ensino superior, artigos publicados entre 2019 a 2024, nos últimos 5 anos. Como critério de exclusão, como vocês podem observar do lado esquerdo, no slide, trabalhos que não sejam artigos. Excluímos também artigos que não pertencem aos quartis 1 e 2 de fator de impacto, ou, na ausência deste fator, não pertencem aos quartis 1 e 2 de fator de citação, artigos publicados em revistas que não possuem registro JCR, excluímos artigos duplicados, excluímos artigos cujo assunto esteja vinculado ao ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, pós-graduação, curso online à distância. Excluímos também artigos que não são de áreas aderentes ao assunto de interesse, a exemplo da área médica, e excluímos artigos que exigem disponibilidade financeira do pesquisador para acesso. Partindo para a primeira etapa, PRONOC, análise bibliométrica, nós expomos aqui os autores com maior produtividade. Então, na primeira coluna, nós temos os autores, na segunda coluna, nós temos a universidade a que esse pesquisador está vinculado, em seguida, do país de origem, na próxima coluna, o índice H desse pesquisador, na penúltima coluna, o número de vezes que foi citado, e na última, o número de publicações. Ainda na análise bibliométrica, nós expomos aqui os artigos publicados dos autores com maior produtividade. Então, na primeira coluna nós temos os autores, na segunda coluna o título do artigo desse autor, na terceira coluna a revista científica a qual foi publicado esse trabalho, na penúltima coluna o fator de impacto e na última coluna o fator de citação JCI. Ainda na análise bibliométrica, PRONOC, nós expomos os países com maior incidência de achados. Então, na primeira coluna nós temos o país da pesquisa. Da segunda coluna em diante, nós temos os anos de 2019 a 2024 e o tanto de artigos que foi encontrado nesses respectivos anos. Na penúltima coluna, nós temos o total de artigos encontrados por país e na última coluna, o percentual a qual representa. Então, nós damos destaque aí para a Alemanha, que teve um total de 23 achados, Espanha com 10, Romênia com 5.
Bom, nesse slide, nós trouxemos um gráfico de dispersão geográfica dos 77 artigos para melhor visualização dos nossos achados. Nós podemos observar aqui que existem trabalhos de alto impacto em diversas partes do mundo. Porém, a maior concentração desses estudos, de fato, continua sendo o continente europeu. Partindo para a análise sistêmica, que é a próxima etapa do PRO-NO-C, foi realizada uma compilação das discussões, resultados e conclusões dos 77 artigos do portfólio bibliográfico, divididos em 4 dimensões. Na primeira dimensão, atributos de pré-entrada de TIM, na segunda dimensão, fatores psicológicos de TIM, terceira dimensão, fatores de integração institucional, acadêmica e social de TIM, e na quarta dimensão, fatores financeiros de TIM. Partindo para os resultados, né, nosso estudo revela quais foram os fatores de intenção de evasão que tiveram maior incidência e discussão de resultados nos artigos do portfólio bibliográfico. No quadro à direita, como vocês podem observar, foi encontrado 299 incidências de fatores que podem influenciar a intenção de evasão. Na esquerda do slide, na primeira dimensão, atributos para entrada, nós tivemos o fator gênero, estudantes do sexo feminino com 7 incidências, estudantes nacionais com antecedentes obrigatórios com 3 incidências e estudantes da primeira geração com 5 incidências. Na dimensão fatores de integração institucional, acadêmica e social, nós tivemos desempenho acadêmico com 15 incidências, sentimento de pertencimento com 12 incidências, satisfação com a educação com 12 incidências. Na dimensão de fatores psicológicos, nós tivemos a motivação intrínseca do aluno com 22 incidências, estratégia de autorregulação com 15 incidências e a autoeficácia com 12 incidências. Na dimensão fatores financeiros, nós tivemos a escassez financeira com 10 incidências, a situação socioeconômica desfavorecida com 6 incidências, a questão de pagar mensalidade da universidade com 3 incidências. O nosso estudo revelou que variáveis relacionadas ao desempenho acadêmico, satisfação com a educação, relação com colegas e professores, motivação intrínseca, estratégia de autorregulação e autoeficácia foram, em teoria, as que mais apresentaram incidência em discussões dos achados. Os resultados revelaram que, na tentativa de responder à natureza processual do abandono no ensino superior, as pesquisas tendem a não mais se preocupar tão somente com fatores financeiros e sociodemográficos da entrada, mas também em buscar entender as influências de fatores pessoais, psicológicos e contextuais de integração, na intenção de evasão universitária. Na prática, o nosso estudo fornece novos insights interessantes aos profissionais de educação, em especial os da psicologia e psicopedagogia, em contexto de ensino superior, pois devem estar ainda mais atentos aos sinais de risco de abandono do estudo, de forma a planejar intervenções psicológicas e de integração que apoiem os estudantes nas suas decisões, e considerem com maior atenção tais variáveis na respectiva implementação do instrumento e estratégia, verificando e acompanhando a sua eficácia. Aqui as referências bibliográficas, encerra a apresentação e muito obrigado. Perfeito. Tá, agora o próximo trabalho temos gestão universitária, uma discussão a partir da quantificação e da gestão baseada em evidências. É o meu. Show. Vamos ver se o áudio ficou bom. Provavelmente deve estar bem baixinho. Tá Ano dando para passado, no escutar vídeo. bem o meu áudio? Tá, Sim, beleza. sim. Não, o áudio do vídeo, do meu vídeo, sempre fica um Ah, pouco tá. baixo com relação aos demais. Acontece. Olá, tudo bem? Meu nome é Gelson Antônio Carneiro, sou aluno de doutorado já da UFPB e, juntamente com o meu orientador, o professor Francisco José da Costa, nós desenvolvemos um ensaio de gestão universitária, uma discussão a partir da quantificação e da gestão baseada em evidências. Na nossa introdução, a gente faz um reporte, né, de que a gente vive uma sociedade que é altamente influenciada, né, tanto as organizações como os aspectos de gestão e na nossa vida no cotidiano, influenciada pelo elemento da quantificação. A gente está permeado também, né, por indicadores e métricas dentro das organizações, fora dela. A todo momento a gente é bombardeado por algum número, né?
recentemente nós passamos pelas eleições, né, e as pesquisas, que são números, né, porcentagens, elas acabam fazendo essa aproximação também. A gente fez um recorte, né, esse ensaio decorrente também do meu trabalho de tese, para o aspecto de ensino. E no aspecto de ensino a gente também tem diversos elementos. A gente tem indicadores e métricas como o IDEB, conceito de curso, na pós-graduação a gente tem um conceito do curso. Então, tudo isso são indicadores que favorecem o processo de avaliação entre as instituições, entre cursos, tá? E aí a gente ficou se questionando se existe um volume considerável de pesquisas sobre o tema, né, sobre a questão da quantificação, indicadores, especialmente aqui no caso da educação, existe um monte de indicadores, um monte de pesquisas que trabalham com problemáticas que afligem o ensino, como falta de aprendizagem, a questão do abandono, evasão, retenção. Por que é que esses problemas ainda persistem nas instituições de ensino? A gente tem muita pesquisa, a gente tem muito dado, a gente tem muita informação, né? Então, para que a gente possa melhor compreender isso, a gente fez uma análise a partir da quantificação e da gestão baseada em evidências, como uma proposta aí para que essas métricas possam ser incorporadas e, assim, facilitar o processo decisório dessas instituições. Então, nosso objetivo aqui é refletir sobre como a quantificação e a gestão baseada em evidências facilitam a ação gerencial das universidades, em especial no processo de avaliação. Então, a quantificação, dentro da nossa perspectiva, ela é um elemento de racionalidade, é um elemento da racionalização. A espera de Stevens, no seu artigo de 2008, eles colocam que a quantificação, juntamente com a padronização e a avaliação, na verdade, elas formam outro movimento de racionalidade, que é denominado na atualidade de comensuração. Mas a grande questão que nós colocamos aqui é que a quantificação apresenta uma relação direta com a racionalidade, e aí essa conexão ela é importante para que a gente possa compreender outros aspectos que vamos tratar na próxima tela. Ainda em relação à quantificação, a gente precisa ter em mente aí algumas características. Existem basicamente 5, segundo a espera de Stevens, mas a gente coloca aí outras 3 que são inerentes ao processo de quantificação para que a gente possa chegar a um conceito de avaliação quantificada, que é o que nos interessa aqui, considerando o nosso objetivo. Então, por ser um elemento de racionalidade, a quantificação está sujeita à irracionalidade, ou seja, são distorções, tá? No qual as métricas, mais precisamente, elas se tornam finalidade e não meios para se alcançar a finalidade de uma organização. Por exemplo, no caso das educações de ensino, pós-graduação, uma irracionalidade do sistema, né, de métricas é a questão do produtivismo. Então, existe uma pressão por produção e essa pressão por produção ela acaba criando mecanismos para que ele possa ser alcançado. Então, a gente produz na pós-graduação não com a finalidade que deveria ser de divulgação científica, de análise e discussão com os pares, mas sim para atender os critérios ou a pressão dos órgãos de fomento. Tá? Então, existe esse elemento da irracionalidade que é importante para que a gente possa refletir sobre como essas métricas elas acabam se reverberando também de forma negativa dentro das instituições. Tá? Mas, de uma forma ou de outra, a gente precisa ter em mente que esse processo de avaliação quantificada ele já é inerente. Tá? E aí ele é inerente por quê? Porque ele alcança diversos níveis de ensino e, consequentemente, tanto o nível interno como também os níveis externos. Então, por exemplo, na graduação, nós temos a CPA, assim como agora na pós-graduação também passou a ser obrigatória, né, o processo de avaliação. E esse processo da graduação, ele é, em geral, feito pela CPA de fato, mas a gente também pode incluir outros agentes, não somente os discentes, tá? E até é interessante a gente fazer uma distinção entre autoavaliação institucional, que é uma coisa muito mais ampla, do que a avaliação exclusivamente pelo discente, certo? Então, existe tanto o elemento interno como também o elemento externo dentro desse processo de avaliação. E aí a gente está em 3 problemáticas que são
digamos assim, vitais para que a gente possa propor a gestão baseada em evidência. O primeiro elemento é a instrumentação. Então, a gente tem muito instrumento, mas que não é incorporado, né, nas instituições. Então, muita métrica falando sobre retenção, sobre evasão, sobre aspectos de diplomação, sobre aspectos de abandono, mas essas próprias pesquisas que são desenvolvidas muitas vezes dentro das instituições, elas não são incorporadas pela instituição. Então, temos esse elemento de instrumentação. Segundo é a comunicação. Por exemplo, CPA é obrigada, né, a fazer o processo de coleta de dados, de divulgação, mas esse processo de divulgação de comunicação, que envolve a estética, né, que é uma das características da quantificação, ele acaba sendo feito de uma forma muito prejudicada, porque quase sempre são imensos relatórios em formato PDF que quase sempre ninguém vai ler. E o principal é a incorporação dos resultados, né, que seria o principal gargalo dentro desse processo. Então, muita pesquisa sendo desenvolvida, não é utilizada, não é incorporada, a comunicação não favorece, então, tudo isso fica prejudicado no processo de incorporação pela gestão. E aí, uma gestão baseada em evidências, que trata basicamente do processo de tomada de decisão baseado nas melhores evidências disponíveis. Tá? Essas evidências disponíveis, elas podem ser decorrentes tanto da literatura, como da própria organização, né, dos praticantes, dos profissionais que fazem o processo de gestão, como também dos parceiros dessas organizações. Então, no âmbito de ensino, a gente teria pesquisa científica, a gente teria os dados internos, a gente teria os dados, né, decorrentes dos profissionais que fazem a gestão e também dos stakeholders. Então, a nossa perspectiva é justamente de que a GBE, a Gestão Baseada em Evidência, vai apresentar uma relação direta com o processo de quantificação e, mais detidamente, uma avaliação quantificada para que a gente possa ter uma melhoria nesse processo de tomada de decisão. Tá? Aqui, nas considerações finais, a gente precisa considerar que alguns elementos eles ainda precisam avançar. A gente tem muita ferramenta hoje disponível, né, pesquisas que precisam analisar essa real prática, né, incorporação dos resultados. Obrigado. Bom, agora nós temos o último trabalho, que é a teoria cognitiva na educação e o desenvolvimento de soft skills, uma abordagem interdisciplinar e a percepção de professores especialistas. Deixa eu abrir aqui. Olá, eu sou Givaldo Guilherme, do Programa de Educação Doutorado da Universidade Evangélica do Paraguai, e juntamente com os autores Raquel Grapinski, Samuel Ferreira e Edson Rogem, vamos apresentar o nosso artigo. Nosso artigo trata-se de um estudo da eficácia da teoria cognitiva no desenvolvimento de habilidades comportamentais na educação. Análise interdisciplinar com base nas percepções de professores especialistas. Na introdução, nós encontramos o contexto de nossa jornada na teoria cognitiva, também conhecido como cognitivismo. É uma corrente da psicologia que se dedica a compreender como os indivíduos processam informações, aprendem e armazenam conhecimento. Segundo os autores Jean Piaget, Levi Vygotsky e David Azubel, a mente humana é um sistema ativo que constrói ativamente o conhecimento a partir de suas experiências e interações com o ambiente. Ela tem sido utilizada para o desenvolvimento de soft skills, ou seja, habilidades comportamentais, como comunicação eficaz, trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico. O problema geral dessa pesquisa e seus objetivos consiste na questão norteadora. Como a teoria cognitiva pode ser utilizada para o desenvolvimento de soft skills em alunos de diferentes idades e áreas do conhecimento, considerando as percepções de professores e especialistas em educação. Os objetivos específicos consistem em identificar as principais soft skills que os professores e especialistas em educação consideram importantes, analisar as estratégias utilizadas por professores e especialistas em educação para o desenvolvimento de soft skills e propor uma análise de soft skills baseada na teoria cognitiva
levando em consideração as percepções dos entrevistados, professores e especialistas. A justificativa da pesquisa está na sua importância em relacionar a teoria cognitiva, que oferece um arcabouço teórico sólido para compreender como os seres humanos aprendem e processam informações, bem como as soft skills como um fenômeno cada vez mais valorizado no mercado de trabalho e no campo relacional social. O marco teórico está classificado em 4 seções: a teoria cognitiva, as diferenças conceituais entre autores seminais, como Piaget, Vygotsky, Brunner, soft skills e educação, soft skills, educação e tecnologia. A jornada metodológica envolveu um método inicialmente qualitativo e depois quantitativo, com análise das perguntas abertas, através da técnica de análise de conteúdo, e as questões fechadas, utilizando a escala de 1 a 10 para mensurar a opinião dos entrevistados. Os resultados podem ser classificados praticamente em 2 grandes fases. A primeira fase, as questões fechadas, como já citado, uma escala de 0 a 10 foi utilizada num questionário eletrônico junto ao Google Forms, que foi aplicado aos professores. Na fase 2, as questões abertas foram tratadas à luz da análise de conteúdo, que revelaram a subjetividade e a relação e a correlação entre os entrevistados com a percepção sobre o tema. Os resultados do objetivo geral apresentam inicialmente que na escala de 0 a 10, cerca de 68% dos entrevistados optaram pelo peso máximo no quesito de importância para as habilidades comportamentais no ambiente educacional. Nos resultados ainda nós temos o primeiro objetivo específico, que foi respondido ao identificar as principais soft skills, consideradas mais importantes para a formação dos cidadãos completos. No segundo objetivo, a relação, a frequência de aplicação de estratégias em sala de aula para o desenvolvimento das habilidades comportamentais. A grande maioria atribuiu nota acima de 8. E o terceiro objetivo específico dessa investigação foi contemplada sob a lente da técnica de análise de conteúdo, ao investigar as 3 respostas subjetivas abertas dos participantes. As 3 questões foram moldadas para responder às percepções dos professores especialistas diante das habilidades comportamentais e da teoria cognitiva. A contribuição de estudo tem importância diante do desenvolvimento da teoria cognitiva, juntamente com as soft skills, em diferentes contextos. Fornece também subsídios para a formação de professores especialistas em educação no quesito habilidade comportamental. E também contribuir para o desenvolvimento de modelos de ensino mais eficazes. A análise de conteúdo, ela foi codificada, foi feita uma pré-análise e, de certa forma, esses códigos foram idealizados semanticamente de acordo com os registros apurados. A interpretação demonstrou padrões, predominância na teoria cognitiva, maior frequência de categorias relacionadas à cognição, especialmente aprendizagem, memória e resolução de problemas. A relevância das soft skills, menções às habilidades como comunicação, trabalho em equipe e organização, evidenciando sua importância. Interconexão entre teoria cognitiva e soft skills e relação entre as habilidades cognitivas e o desenvolvimento das soft skills, ênfase nas habilidades interpessoais, tais como comunicação, trabalho em equipe, revelando a importância dessa relação social. Os resultados também indicam que uma grande porcentagem, como já informado, cerca de 68% dos entrevistados, atribuiu alto peso à importância das habilidades comportamentais no ambiente educacional. Além disso, o estudo destaca-se pela necessidade de compreender a teoria cognitiva para desenvolver modelos de ensino mais eficazes e fornecer subsídios para a formação de professores especialistas em educação e no ensino de habilidades comportamentais. Apesar da predominância da teoria cognitiva, a análise também identificou uma significativa presença de menções às soft skills, tais como comunicação, trabalho em equipe, organização, adaptabilidade, criatividade, empatia e responsabilidade social. A análise qualitativa das respostas revelou
uma profunda interconexão entre habilidades cognitivas e soft skills. Os educadores devem criar ambientes de aprendizagem que incentivem a colaboração, o diálogo e a resolução conjunta de problemas, utilização de diferentes estratégias pedagógicas, formação continuada de professores. A pesquisa abre caminho para diversas pesquisas futuras, tais como estudos aprofundados sobre a interconexão entre as habilidades. Queremos agradecer ao CEMEAD, aos avaliadores e a todos que estão participando desse evento. Sucesso! Segue as nossas referências. Critério simpatia e edição de vídeo, o professor Givaldo ganhou. Parabéns. Ah, professora, 20 anos, né? Mas a edição de vídeo ficou sensacional. Eu sou avô de todos aqui. Na verdade, esse trabalho é um artigo, eu estou desenvolvendo um trabalho junto à Universidade do Paraguai com uma escola social que atende crianças, principalmente crianças que têm algum problema especial, né? E essa escola é uma escola monitorada por uma igreja lá, mas que falta recursos. Então, a gente está implantando uma nova gestão e, de certa forma, esse foi o primeiro artigo da minha tese, né? Então, eu qualifico ainda o ano que vem, mas já está no terceiro artigo da tese, e esse foi o primeiro, porque, na verdade, eu quis entender qual seria o caminho por onde eu ia atingir a minha tese, porque eu, como sou administrador, eu vou para uma área mais empírica, um trabalho mais de campo, pesquisa de campo. E aí, como surgiu essa oportunidade de ajudar essa escola lá no Paraguai, eu sou apenas um colaborador lá, meu orientador chegou à conclusão que era possível traduzir isso dentro de uma metodologia que foi a minha metodologia do mestrado há 12 anos atrás, que é a metodologia de Design Science, né? Então, a gente quer aplicar novas estratégias para que essa escola consiga expandir. Ela já está lá há 10 anos, depende muito de recursos sociais, e é um trabalho muito bacana. Bacana. Inclusive, eu quero propor, então, já que o professor começou a falar, a gente poder começar a nossa sessão de debate em cima desse artigo. Pode ser? A gente começar de trás para frente? Professor, eu gostei muito do seu trabalho. Inclusive, quando vi seu nome aqui, eu acho que conheci esse nome em algum lugar. Eu joguei aqui na rede de um trabalho que eu estou fazendo em varejo e apareceu o seu artigo. A minha área é varejo. Tem bastante... inclusive, eu vi aqui, é um artigo em varejo. Tem quase eu já estou velhinho, professor. Porque a academia envelhece a gente também. Então, mas seu artigo também, para não perder, se você puder, eu gostaria muito, porque o seu artigo, e o de todos também, parabéns a todos, mas o seu artigo, ele traz um universo para mim que é fantástico, que é a transversalidade, que é essa questão da interdisciplinaridade. Como eu sou professor de metodologia, trabalhei até na USP como professor de metodologia contratado, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos cursos. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande de aprendizado com os alunos, porque pós-graduação, principalmente, um é psicólogo, outro é engenheiro de produção, enfim. E essa bagagem nesses 20 anos me trouxe muita fortaleza. E eu sou um defensor exatamente dessa transversalidade, que eu chamo, que é o que você colocou muito bem no seu artigo. Aí eu anotei aqui o cluster 2, se você puder recuperar, né? O cluster 2, que eu já tinha feito um artigo em 2017 sobre isso, especificamente tratando que a sustentabilidade, principalmente na área social, o ODS 4, que trata da qualidade na educação, ela mostra essa transdisciplinaridade. Se você recorda, ou se você prefere falar, o que te motivou a levar você por esse caminho nesse artigo. Muito bacana. Parabéns. Obrigada. Só para a gente organizar aqui a sessão, né? A gente, então, começa pelo meu? Pode ser também. Para não perder a pergunta. Não, o que eu fiz, tá? Eu sou muito analítica, e aí eu joguei os 4 artigos em um software, e é um softwarezinho com inteligência artificial, mas que fui eu que criei o código, né? Eu achei muito legal o retorno dele, que o que une os nossos 4 é exatamente algum nível de habilidade cognitiva, de atuação em habilidade cognitiva. Então, até aqui, né, foi feliz assim, a ordem que a Gabi apresentou ali,
porque o meu, no caso, é transversal, então é como se fosse o globo, né? E o de vocês estão cada um contribuindo com uma parte dessa transversalidade. A transversalidade, ela entrou na minha vida há muitos anos, eu sou docente há mais de 10 anos, e quando eu comecei num negócio chamado Projeto Integrador, que é interdisciplinar, é uma modalidade interdisciplinar. Mas a ideia geral é formas da gente abordar os alunos, não somente de forma lúdica, mas trazendo para ele contextos reais. E aí eu fui evoluindo e hoje eu estou em uma universidade, uma faculdade, que ela tem uma metodologia inovadora aqui no Brasil. Ela trabalha com o PBL, que é o Project Based Learning. Então, lá não existe a delimitação de disciplina. Eu não sou professora de uma cadeira, eu sou professora de uma área, sou professora de negócios. Então, assim, cai tudo para mim. Inclusive, a próxima aula que eu vou fazer é sobre M&A, para a turma de Ciências da Computação, para vocês verem quanto que é dinâmico. E, de fato, exige muito dos professores. Aqui no Brasil ainda é considerado uma utopia essa forma de abordagem. Esse artigo foi o primeiro da minha tese, inclusive, porque eu quis fazer uma disrupção, porque, inclusive, eu defendo na minha tese, que não existe transdisciplinaridade em uma aplicação. A transdisciplinaridade tem que ser no contexto do curso. A gente tentar fazer transdisciplinaridade no sentido de colocar um assunto em contato com o assunto de outro professor, isso não é transdisciplinar, isso é interdisciplinar. E aí é que vem as nossas múltiplas abordagens, né? O Jailson falando aí no contexto mais multi, o Sion aí no contexto inter, o Rafael também no contexto múltiplo que eu identifiquei. Então, é legal que tem diversas visões, né? E como elas convergem no final para poder ter como essa metodologia um ensino. Eu não sei se eu respondi, mas essa daí foi a minha grande inspiração. Muito bom, parabéns, parabéns. Eu acho que é um caminho a seguir que tem aí uma vertente muito grande para muita gente seguir também. O grande segredo, a grande contribuição é o que você gerou para que outras pessoas possam seguir em frente com esse esteio, né? Parabéns. Obrigada. Eu vou até favorecer, assim, vou fazer minha autocrítica, né? Inclusive, o artigo, a metodologia em si, eu pesquisei, eu gosto muito das metodologias do Zupke, que ele fala no seu trabalho a parte mesmo da bibliometria, que aí foi utilizado por alguns trabalhos aqui, né? Não necessariamente citando ele, mas no trabalho, que eu até no final do vídeo eu coloco lá em referências, que é o trabalho do Danton, ele dá para a gente uma visão muito clara de como a gente obtém, a gente extrai da literatura o que a gente quer de antes, o histórico, eu quero saber o histórico, de como foi até aqui, o agora, assim, a imagem do agora, e o para frente. Então, nada mais é do que a técnica de citação, que eu não usei, porque eu não queria saber o que estava atrás, de cocitação, que é o que tem na frente aqui, o que está acontecendo agora, nesse momento, e de acoplamento bibliográfico, na verdade, que é olhando para frente, as tendências. Então, essas daí foram as duas ferramentas que eu utilizei, e que, assim, um ótimo insight aí que eu tive. São pouquíssimos utilizados nesse nosso âmbito de educação, e principalmente educação voltada para a administração. Então, é um gap grande, sabe? Eles são mais voltados para a teoria mesmo, principalmente a teoria massiva de matemática, ciências, tecnologia, enfim. Na área de educação e gestão, enfim, não identifiquei nenhum artigo, mas só não cometi o erro de dizer que não existe, né? Porque vai que eu não consegui só apenas não identificar. Mas uma autocrítica que eu tenho dessa condição foi mesmo a forma de atuação que eu utilizei um software que agora é professor, o nome dele é Rafael Castanha, um software muito bacana, que é o Decoupler. Ele é melhor do que o R, ele defende isso na tese dele de doutorado, que é melhor do que o R, melhor do que o Vosvir, melhor do que outros, porque eles geram a recitação. Então, assim, é bem interessante. Por exemplo, meu nome é esse trambolho todo aí, né?
E aí eu posso ter uma citação como Cloekne, N, Cloekne, NV, e aí o que a gente acaba fazendo enquanto pesquisa, não sei se vocês, quando foram fazer o trabalho bibliométrico, vocês passaram por isso, é abrir uma planilha de Excel e ficar colocando lá os sobrenomes e dizendo, olha, tudo igual a esse. O Decoupler, assim, ó, anos-luz. Ele já faz isso, ele te exige um pouco mais quando você está alimentando os dados, mas depois ele gera as conexões perfeitas. O único problema dele é a visualização de rede, que aí eu tive que extrair, colocar no R para tratar e colocar no pós-via para poder projetar no trabalho. Mas essa minha limitação aí foi porque o Decoupler eu só utilizei como uma base de dados. Então, eu sei que eu poderia ter utilizado com as duas, ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas ainda como é um software limitado, eu não consegui fazer isso. Vocês têm alguma dúvida, assim, sobre, ou alguma crítica? Estou aceitando. Professora, é o Rafael que está falando. Tudo bem, Primeiramente, Rafael? parabéns pelo trabalho. Achei muito bacana, de verdade. E me encantou essa parte, principalmente das análises, né, bibliométricas, esse decoupler. Eu fiquei curioso, um tanto, muito curioso, na verdade, tanto que esse trabalho do Castanha, 2022, eu olhei Uhum. todo ele. Eu entrei lá no link, eu vi o software, eu vi lá os procedimentos, né? Inclusive, isso aí que tu acabou de dizer, realmente é verídico de que eu achei um tanto bem complicado de você mexer lá de trabalhar com os dados dentro do sistema, né? E aí era justamente uma dúvida que eu tinha, assim, que futuramente a gente pode trabalhar com esse decoupler, sinceramente, eu achei muito bacana. Mas é mais questão mesmo de estudar certinho lá o passo a passo que ele diz no artigo, né? Como fazer a rede de concitação, porque qualquer vírgula que você erra lá, já... É verdade. O trabalho dele, o Decoupler, ele foi feito em R, e o R está disponível no GitHub. E o Rafael, que é o Rafael Castanha, eu não conheço ele pessoalmente, eu soube do trabalho dele, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu estava pensando em fazer um trabalho desse tipo, e eu gosto muito de metodologia, era saber o que é que está sendo aproveitado hoje, assim, o que está sendo mais em voga hoje. E eu vi muitos trabalhos com acoplamento bibliográfico. Eu acho interessante isso, até porque a maioria dos trabalhos é assim, ó, panorama de tendências. A maioria dos trabalhos que estavam utilizando essa técnica tinha isso como título ou como uma palavra-chave. E foi por isso que, em um deles, que eu achei a tese original do Rafael. Depois ele, foi no final do ano retrasado, ele publicou no final do ano o artigo dele, que foi fruto dessa tese. E ela está toda aberta, o código está aberto, viu, Rafa? Inclusive, assim, eu fiz algumas melhorias no código, não coloquei lá eu tentei automatizar, porque ele tem uma interface online que você consegue colocar, é um pouquinho demorado para você obter o retorno por lá, mas você consegue baixar também e rodar pelo computador a partir do código que ele dispõe lá no GitHub do R. E ele é super acessível. Então, qualquer dúvida que você tiver, olha, eu acho que o teu código aqui pode ser melhorado em tal aspecto, ele avalia, ele vê, ele faz palestras, se você quiser marcar uma reunião com ele, ele faz. Eu acho que hoje em dia ele é professor também, então eu super aconselho, eu sou defensora aí dessa ferramenta, virei fã. Porque, assim, gente, convenhamos, né? Por mais que a gente, como pesquisador, a gente tem que assim, resguardar os nossos dados, né, em relação, de fato, à responsabilidade daquilo que está sendo citado. Hoje em dia, as ferramentas estão aí para auxiliar esse trabalho e dar para a gente produtividade. Então, por que a gente vai ficar ainda fazendo uma coisa que eu acho até arcaico, sabe? Esse negócio de vamos catar todos os nomes e sobrenomes de cada coautor e colocar lá, meu Deus! Enfim, foi assim, um ganho de velocidade muito grande em uma parte da análise. Vai ter ficado claro, Rafa. Ficou, prof, tá? Show de bola. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Natália, também gostaria de parabenizá-la pelo trabalho.
todo ano, SEMEAD me traz uma coisa nova. Ano passado foi uma análise junto num mini curso que eu fiz com o professor Bido, a análise de condições necessárias, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E esse ano você está me apresentando esse software aí no uso de revisão, né? Que sempre também vai aparecendo uma nova nomenclatura para revisão. Então, assim, vou dar uma olhada bem minuciosa nesse artigo aí e vou sair divulgando também. Tanto sua pesquisa, né? Essa parte de transdisciplinariedade é uma coisa que, para mim, ainda é muito complexa, justamente por conta dos outros conceitos que acabam vindo junto com eles, né? Interdisciplinar é diferente, aí tem multidisciplinar, e eu digo, "Ah, meu Deus do céu, o que é cada coisa, né?" Então, e é uma discussão que eu vejo mais com o pessoal da educação, né? Eles são digamos assim, mais perspicazes, talvez, nessa área. Então, é importante, de fato, a gente também estar trazendo para a nossa área, enquanto administração, né? E fiquei muito curioso também com o método eu já conhecia do PBL, né? Mas essa dinâmica que você colocou aí na instituição que você trabalha me chamou muita atenção também, viu? Muita atenção mesmo. Esse aí é o terceiro artigo da minha tese, que é o estudo de casa, né? O que a instituição faz? Ela tem um escritório de projetos que nada mais é do que uma sala onde tem pessoas que captam problemas de empresas. Então, a gente tem essas empresas como parceiros, que inclusive é um dos postulados da transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é sala, direção, né, coordenação, ou seja, o curso como um todo, sociedade, e aí entra todos os níveis sociais, e, na verdade, os impactos sociais, né, ambiental, civil, enfim, e parceiros, empresas, organizações. Então, é difícil, de fato, condensar tudo. O que essa faculdade fez? Ela pegou a DCN do MEC e ela verificou que existe uma condição bem clara, que não é a limitação de disciplina. Nas DCNs não tem dizendo assim, ó, o curso de administração tem que ter uma disciplina de fundamentos de marketing. Ele não está dizendo isso. Ela lista apenas os conteúdos. E esses conteúdos, eles foram condensados em módulos de 10 semanas, ou seja, trimestral. A cada 10 semanas, o aluno ele vai avançando o módulo, de tal forma que assim que começa o módulo, existe um kick-off. O primeiro dia do módulo é um kick-off com o parceiro. O parceiro já é escolhido previamente, ele chega na instituição, na sala, e ele demonstra, ele apresenta dados da empresa relevantes ao problema que ele quer resolver, e ele coloca ali a situação para que os alunos, em grupos, funcionam como se fossem empresas, eles desenvolvam um projeto. Mas o projeto ele não morre ali como no projeto integrador, que é abordagem interdisciplinar. O projeto integrador, se a gente for ver nos cursos, eles são juntos ao restante das disciplinas, inclusive eles são considerados uma disciplina também, o projeto integrador. A ideia é apenas pegar um ou outro elemento das disciplinas, né? Já na transdisciplinaridade, que é aplicado lá, junto com esses parceiros, o problema que eles têm é compartilhado com todos os outros eixos, que a gente chama de dimensões. Então, na dimensão, vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Uma das empresas que está sendo trabalhado lá é a Minipa, de robotics. Então, eles trouxeram uma problemática lá que os robôs eles têm problema de achar a limitação das salas. Eles acabam batendo na parede, ou então eles são robôs de medicamento, tá? Então, eles são abastecidos e aí eles vão dentro dos quartinhos no hospital, entrando e favorecendo ali já a reposição bem mais rápida. Só que eles se perdem, porque tem gente passando na frente dele, então é um sensor, e aí ele acaba ficando rodando, é igual um robôzinho de limpeza, sabe? E aí eles estão fazendo esse projeto. Aí tem a parte de computação, que está aliado nisso daí, que é do machine learning, que está trabalhando diretamente com isso. Tem o pessoal da matemática, tem os professores da matemática que auxiliam os alunos nessa formulação da modelagem. Eu, de negócios, auxilio os alunos na estrutura mercadológica do produto. Então, todo mundo está trabalhando em volta do projeto.
Então, é por isso que a estrutura do PBL, na verdade, o correto seria PJBL, né, que é o Project Based Learning, porque o PBBL seria o Problem. A gente não está trabalhando ao redor do problema, a gente está trabalhando ao redor de um projeto. Desenvolva essa situação. O problema, a gente geralmente acha somente uma resposta e por ali morre. O projeto não, o projeto tem vida. Não sei se ficou claro Só aí. uma curiosidade, Natália. Vocês delineiam o projeto, chega a ocorrer de fato sempre a implementação? O que a empresa procura, vocês procuram a empresa, tem lá a situação, vocês desenvolvem, tipo, nesse caso do robô, por exemplo, eles efetivamente vão promover as alterações, eles ou passa por uma análise pela empresa para posteriormente verificar a viabilidade ou não da incorporação. A instituição de ensino, ela fomenta todos os materiais necessários para a construção do robô. Tem um laboratório maker lá, então eles já fazem isso, é um investimento alto nisso. E bem diferente mesmo, assim, sabe, do que a gente está acostumado no Vou dar uma olhada tradicional. no site e nessas propostas aí. E aí a gente, parceiro, ele não só chega lá, o parceiro, para ele chegar no kickoff, na etapa do kickoff, que é se apresentar aos alunos com o problema dele, ele tem que preencher um questionário, passar por uma entrevista e assinar um contrato. Esse contrato é um contrato que ele não pode roubar os alunos, porque isso acontece muito, né? O aluno está lá, acaba se destacando, aí o proprietário, enfim, da empresa, olha, eu gostei de você, vou te dar um estágio. E aí utiliza aquela pessoa por um valor menor e essa pode causar evasão, que foi inclusive tratado aí no artigo, né? E aí a gente tem isso, essa cláusula, e a outra é de propriedade intelectual. Então, tudo que o aluno desenvolve ali, e no caso o parceiro, ele pode replicar na empresa dele, mas tem algumas cláusulas para isso acontecer. A questão de distinção de produto, então, o que é desenvolvido dentro do âmbito da universidade para a universidade, né? Então, e assim, tem óculos de realidade aumentada, tem assim, as coisas mais assim, de outro mundo mesmo, eles investem pesado nesse sentido. É uma empresa, é uma universidade de tecnologia. Inclusive, eu não vejo problema em falar que o nome é Intel. Aqui em São Paulo, inclusive, eles estão localizados dentro do IPT, do Open IPT, Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. Bem legal a proposta deles. Bacana, muito bacana mesmo. Eu agradeço, e aí a gente pode passar para o próximo, ou tem mais? Gabi, alguma pergunta? 6h30 já. Oi? Desculpa, Jair, eu não entendi. Vamos para o próximo, que já é 6h30. Falta poucos minutos, né? O próximo aí, por ordem, foi o do Rafael, não é isso? Dos fatores? Seria eu? Beleza, explica. Então, gente, o meu artigo, né, na verdade, para entender a ideia dele, primeiramente, eu tenho que contextualizar, né, toda a ideia. Então, eu entrei no mestrado da UFGD no ano passado, e aí eu disse para o meu orientador, professor, eu estou há 6 anos como contador do IFMS, eu sou área das ciências sociais, portanto, né? Enjoado de fazer pesquisa a respeito de contabilidade, ver contabilidade todo dia. A ciência é sem fronteira, confere? É sem fronteira. Então, eu gostaria de pesquisar algo relacionado à educação, que faz parte do ambiente onde eu trabalho, e algo me intriga lá no meu ambiente de trabalho. Eu faço pagamento de diversos tipos de bolsa, né? Bolsa permanência, bolsa moradia, bolsa, enfim. E me intriga o fato de que um curso que tenha 4 anos, aquele estudante beneficiário fica 2, 3 anos estudando e de repente ele desiste, se evade. A instituição tem todo aquele orçamento frustrado, vamos dizer assim, né? E eu gostaria de não só saber os motivos, né, da evasão desse tipo de estudante, mas como eu gostaria de ter um instrumento, uma espécie de termômetro de evasão, um evasômetro, se for possível construir esse tipo de instrumento. O que o senhor acha da ideia?
ele achou muito bacana. Ele disse assim, Rafa, muito bacana a ideia. Só que o primeiro passo para a gente tentar construir esse instrumento, né, seria a espécie de termômetro, a gente precisa saber quais são os fatores mais discutidos na literatura, e de preferência de maior impacto. Os artigos aí Q1 e Q2 que são publicados, de alta relevância, são os de maior impacto. Então, dentro desses artigos, a gente vai descobrir, por exemplo, lá na Ásia, entendeu? Está sendo discutido que o sentimento de pertencimento, muitos trabalhos lá estão dizendo que o sentimento de pertencimento do aluno para a instituição é um fator culminante para evasão, né? E a gente bem sabe que antes da evasão, o estudante tem os pensamentos de evasão. Então, ele sempre tem esse pensamento. Então, por meio do pensamento dele, a gente consegue, talvez, mensurar essa intenção de abandono deles. Então, lá no trabalho, de repente, se a gente pesquisar na literatura, na Alemanha, está dizendo que o fator idade, por exemplo, o estudante com maior idade tem maior tendência a ter intenções de abandono. Então, já é um ponto que a gente pode investigar. Aí, um outro trabalho, por exemplo, no Chile, de repente, a gente descobre que o fator relação aluno-professor é um fator que está sendo mais discutido. Enfim, então a gente vai descobrir na literatura quais são os resultados desses trabalhos, o que eles trazem para nós, primeiramente, né? Então, aí você vai buscar nas bases da Web of Science, da Scopus, né, esses trabalhos de alto impacto, e aí vamos fazer a análise, né, bibliométrica, a análise dos resultados de cada um, e vamos compilar, né? Então, porventura, se um trabalho discute multifatores, então cada multifator que esse trabalho determinar, lá naquela pesquisa determinou que o resultado da relação professor-aluno foi um fator de bastante ênfase, bullying, cyberbullying, enfim, vários fatores. Cada fator foi considerado como uma incidência, nos resultados. E aí, que no final das contas, o resultado, como a gente pôde perceber pelo vídeo, mas o áudio estava bem ruinzinho, no final das contas a gente divide os resultados, né, dos 77 artigos que a gente encontrou na literatura, né, de maior impacto, depois de fazer os critérios de inclusão e exclusão. A gente fez até um gráficozinho lá de dispersão geográfica para identificar onde que estava esses 77 artigos, um pouco na América do Norte, um pouco na América do Sul, na África, Ásia, e a maior parte dos achados, de fato, foi na Europa. E a gente descobriu, né, a gente dividiu os diversos fatores encontrados, em razão da limitação do artigo você poder colocar só 16 páginas, né, a gente não pôde colocar as tabelas, com as incidências, bonitinho, né, enfim. Mas a gente enfatiza no resultado que aí, na questão de atributos de pré-entrada, que seriam aqueles fatores que o estudante possui antes de fazer a matrícula na faculdade, né? A questão, o gênero, por exemplo, o estudante sexo masculino, sexo feminino, questão de idade, GPA anterior, né, que é a nota, a média do ensino médio que esse estudante teve. Então, são atributos, fatores de pré-entrada. Se o estudante, a média dele no ensino médio foi ruim ou for alta, vamos supor, isso influencia. Então, tem trabalhos que dizem sobre isso. Estudantes de antecedentes obrigatórios, se o estudante é transnacional, do estrangeiro, no ato da matrícula, a gente já consegue identificar. Tem estudos que dizem sobre isso, né? Enfim. Rafael, eu gostei muito do seu trabalho e gostaria de dar uma sugestão, uma hipótese nova dentro do seu trabalho, porque isso está muito relacionado também à sociologia econômica, né? Tem um autor, Granoveiter, e depois, quando você vem para a década de 90, tem Pierre Bourdieu, a teoria de campos. Porque quando você parte para entender a teoria de campos, você enxerga o agente, que é o ser humano ali envolvido, dentro de uma socialização. E isso acontece de forma diferente em vários lugares do mundo. Eu acho que é um trabalho, inclusive, para um próximo artigo aí, mas é um elemento fundamental, né? Quando a gente fala em empreendedorismo cognitivo, existe um viés
porque a gente não é só o ser que a gente enxerga, a gente é um ser socializado. Então, tem que ter um trabalho sociológico para explicar certos fenômenos, né? A economia hoje fala de antifragilidade, a administração fala de resiliência, mas as duas estão juntas, né? Porque ter resiliência, no primeiro momento, é a realidade de enfrentar, e a antifragilidade é a ação de enfrentar e crescer, de evoluir dentro desse contexto. Mas você não age sozinho, você tem um fenômeno chamado socialização, você está envolvido diante de vários agentes ali. Importante, parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Foi de bola. Falar nisso, eu até coloco um gancho, né? Eu fiz umas, assim, eu risco pra caramba. Aí eu fiz umas perguntas, assim, que eu não sei se estava no trabalho original, e aí no corte aí das 16 páginas, de repente ficou, mas eu fiquei bem curiosa. Que uma delas foi assim, as ações que poderiam ser tomadas pelas instituições para reduzir esses fatores de evasão que foram identificados por você. Você chegou a ver isso, a identificar? Não, aí por enquanto, nesse primeiro momento, nesse primeiro artigo, a gente está na etapa de revisão sistemática da literatura para descobrir os fatores de maior incidência que ocorrem nas pesquisas de maior impacto. E aí, com base nesses resultados, por exemplo, nós descobrimos que a relação aluno-professor é um dos fatores. Então, o nosso instrumento possivelmente vai contemplar essa categoria de assunto, né? De Aí, ações, né? de ações, Seria exatamente. de ações, O sentimento de pertencimento, nós identificamos também que o fator sentimento de pertencimento do estudante para com a instituição de ensino onde ele está vinculado é um fator determinante para a intenção de abandono, de evasão. Então, nosso instrumento, em tese, teria que contemplar esse fator, né? Estratégias de autorregulação, né? Também nós identificamos que é a parte do fator psicológico, aquele estudante se ele é capaz de organizar o estudo, fazer cronograma, se ele quando ele encontra uma determinada adversidade perante um trabalho que ele tem que fazer ou entregar, qual é a atitude dele? Ele se frustra ou ele se motiva? Enfim, então, no primeiro momento, a gente fez o compilado desses estudos, né? A gente identificou quais são os fatores, e aí agora, num próximo trabalho, a gente vai buscar construir ou propor esse instrumento, né? Com base nesses fatores, dividido nessas categorias. Eu te sugiro até assim, dentro desse artigo mesmo, para uma revista assim como Avaliação, sabe, Ensino e Aplicação, revistas assim que são criteriosas nesses aspectos, se você colocar as intervenções, que são as ações, né, que já estão na literatura, assim, no final, nossa, vai fechar assim com chave de ouro o teu trabalho. Eu acho que é a única coisa que, sabe aquele trabalho quando a gente lê e termina, a gente, cadê o final? No Essa final das parte aí está contas, muito legal. é verdade. No final das contas, agora eu me recordo, a gente imaginava como pesquisador que os resultados, no final das contas, iria mais no sentido do aspecto financeiro, né? Da categoria financeira, né? A gente imaginava, não, o estudante se evade porque não tem condição financeira, de repente, para a questão de pagar passagem de ônibus para ir para a faculdade, ou mora muito longe, questão de moradia, enfim, questões socioeconômicas, mas no final das contas, não. A gente identificou nas Tem vários, pesquisas né? que o fator psicológico e os fatores de integração acadêmica e institucional foram mais relevantes e de maior impacto do que o financeiro, foi mais discutido. Então, quer dizer, aí, com base nesse resultado, a gente sugere no âmbito dos profissionais da psicologia e da psicopedagogia, né, das instituições federais, ficarem mais atentos a esses sinais, né, relacionados a esses fatores. Mas, assim, bem, bem genérico mesmo. Eu acho que, Aproveitar inclusive, para alguns. próximos estudos, você tem como fazer em outras populações também. Alunos de curso técnico, de pós-graduação. Inclusive, eu acho que é uma coisa também que no trabalho do professor Givaldo,
é uma das coisas que até eu tinha anotado aqui, que eu achei bem legal, que foi a amostra dos 38 participantes, né? Como a gente começou com o senhor, eu estou só me pescando de volta aqui, por causa da nossa dinâmica do tempo. E aí, eu vejo muito isso, assim, se a gente puder, por exemplo, no trabalho do professor Givaldo, ele puder colocar como aprimoramento, né? Enfim, fica a sugestão, mas a identificação da seleção da amostra, que aí o senhor falou assim, ó, professores especialistas, mas eu não consegui identificar como é que foi feita a amostra disso. Por isso que agora com o do Rafael eu lembrei de outras populações, né? Não sei se foi você que avaliou, mas foi o tópico principal dentro da avaliação, né? Porque... Não fui eu. Não, mas a avaliação foi boa e de certa forma, as sugestões, as orientações foram muito pertinentes, né? Então, é um artigo que foi construído em 6 meses. E eu dei aula a vida toda para pós-graduação e graduação. Então, há 5 anos, eu comecei a trabalhar com professores da educação básica. E em 2017, praticamente, eu entendi que não se muda essa coisa da Agenda 2030, com os 17 ODS, não se muda nada implantando leis. A gente tem que mudar comportamento. Daí vem o soft skills, que parece que é uma coisa nova, mas não é, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, os americanos já utilizavam a soft skills. Às vezes, numa palestra, o aluno, professor, não é melhor o senhor falar habilidades sociocomportamentais? Sim, só que o nome ele se evidenciou dentro dentro de uma patente, praticamente, é como análise de SWOT. Análise de SWOT é análise de SWOT, né? Quando você pega a soft skills, ela é do Goldman, que praticamente amplificou isso no mundo, e que agora isso está tomando uma proporção muito grande, porque se entende, principalmente o que eu estou vendo lá no Paraguai, que é ainda um país que está numa evolução, ainda bem atrasado em relação ao Brasil, mas na educação eles têm números assim fantásticos, porque eles trabalham muito, se falou aqui em robótica, para você ter ideia, nessa escola que eu estou lá, tem ensino de robótica com material reciclável. E 2 anos que está com a robótica, os alunos começaram a aprender melhor a matemática, porque a robótica precisa da matemática. A professora de artes plásticas, que está na minha tese, ela falou, olha, mudou completamente o comportamento deles, porque a criatividade ficou muito aflorada na questão com relação ao professor de robótica, que é um estatístico praticamente. E aí essa convergência de trabalhar dentro desse contexto as habilidades comportamentais como sendo tão importantes, porque quando você pega o PISA hoje, que é um grande indicador mundial, não significa que os países mais desenvolvidos, como a Coreia, em termos de PISA, né? Vamos analisar o PISA lá, falando em matemática e línguas, em português, ele tem um povo mais criativo. Então, as habilidades comportamentais, elas são importantes, principalmente na sustentabilidade social, porque a gente só vai conseguir ter competência e autocrítica para entender se a gente tiver um trabalho forte com as crianças, que é o que a gente está fazendo lá. Os pais não, os pais participam com os alunos. A gente tem workshop no sábado com os pais e os alunos, para poder integrar. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho de doação, porque no Brasil tudo é salário, né? E lá ainda não tem essa coisa do professor se entregar do jeito que entrega aqui. Então, o artigo ele foi, de certa forma, um primeiro momento, tá, dentro da tese, para avaliar, concordo com você, isso agora, até para uma submissão, a gente vai realinhar exatamente esse ponto que você falou, porque eu esperava uma adesão maior, né? Foram quase 200 professores convidados, mas eu tinha um tempo hábil para terminar, e, de certa forma, praticamente foram 135, se eu não me engano, questionários. E aí, para melhorar esse contexto, nós colocamos 3 perguntas abertas para usar uma análise de conteúdo mais profunda, para tentar mesmo um grupo que ficou entre professores do Paraguai e professores do Rio Grande do Sul, praticamente nós tivemos só um professor de outro estado, então centralizou nessa amostra. Claro, uma amostra aleatória, mas foi uma amostra que, num primeiro momento, ela é considerável, porque a maioria depois veio conversar comigo, mandou e-mail para mim, olha, eu não sabia nem o que era isso. Né? Então, o professor hoje... Desculpa, professora, só para terminar. O professor hoje que trabalha no campo, principalmente o professor que é novo para mim, esse professor que trabalha com a criança,
é um professor, ele é operário mesmo, ele trabalha muito como um professor de pós-graduação, só que ele tem um trabalho a mais, porque ele lida principalmente com a cognição. Ele é o formador da cognição das crianças. É impressionante isso, né? Não, é só assim que o meu questionamento não foi nem em cima dos 38, assim, do número, da quantidade em si, mas é porque no trabalho em si coloca assim, ó, percepções de professores e especialistas. Aí, se a gente for pegar o aditivo, né, todos os professores são especialistas nisso. A minha pergunta era mais de poder esclarecer a seleção da amostra, o quanto são professores e o quanto são especialistas e qual a proporção disso, porque aí a gente tem representatividade nos resultados. Não estou falando necessariamente em 38 participantes, porque tem pesquisas que eu já peguei de 20, de pouquíssimos, porque depende do centro, né? Mas a proporção, a proporção de representatividade desses agrupamentos, né? A gente tem que requalificar, porque isso até tinha, mas o artigo estava com 23 páginas. E, de certa forma, eu sacrifiquei uma coisa que ela é fundamental, e você está colocando isso muito bem. Porque, por exemplo, nós tivemos... Porque quando eu falo especialista, eu não estou falando propriamente do professor, eu estou falando do diretor ou do psicólogo, que de alguma forma presta serviço na educação. Então, nós tivemos em torno de 35%, 40% que eram especialistas, que foi muito bom também. Porque o certo seria até fazer uma correlação com esses dois grupos, né? Até para a gente ter uma similaridade melhor. Mas esse trabalho eu prometo que a gente vai melhorar, com certeza, para tá muito bom, tá muito legal, né? Contribuir. Tá muito legal. E aí, indo aqui para o Jailson, Jailson, parabéns assim, pelo teu trabalho. É um ensaio, né? É difícil a gente ver esses trabalhos de ensaio, assim, principalmente bem conduzido como você fez. Então, esse ensaio é o primeiro capítulo da minha tese, e meu orientador, que é o professor Franzé Costa, ele solicita, né, que o primeiro trabalho dos alunos deles orientando de nível de doutorado seja essa construção intelectual, né? Ele fala que o doutor ele precisa sair com essa habilidade, essa competência bem fundamentada, e nada melhor do que desenvolver um ensaio teórico, onde a gente realmente trabalha os neurônios assim, num outro nível, né? E, enfim, ele também coloca uma certa limitação de quantidade de palavras, né? Justamente para ficar dentro do modelozinho de capítulo, né? Para depois a gente submeter. E eu também tive que fazer muitos recortes, viu? 16 o ensaio original, acho que ele tem. É porque tem espaçamento 1,5 também, mas acho que, se eu não me engano, ele está com 36 páginas. E teve uma hora que o orientador falou: tá bom, tá bom, tá bom, porque senão vai virar a tese toda, né? Enfim, e é um ensaio, né? O capítulo segundo, o terceiro, na verdade, aí já vou entrar aqui um pouquinho também no trabalho do Rafael, né? Porque o nosso apresenta uma relação direta, tá? É, no próximo capítulo que eu já fiz, né? Na verdade, já está finalizado, eu já estou no capítulo final. Eu fiz essa construção intelectual, que é uma questão mais de sustentação epistemológica e teórica para os capítulos que vêm posteriormente. O terceiro, né, foi justamente o desenvolvimento de um instrumento. E aí, no desenvolvimento do instrumento, eu considerei esses elementos de quantificação, considerei os elementos de gestão baseada em evidências para o nível do ensino técnico. Que aí eu não sei se o seu trabalho, Rafael, ele vai ter um viés para ensino superior ou para ensino técnico, já que, se eu não me engano, você falou que trabalha no Instituto Federal, né? E, enfim, e aí os níveis de ensino, eles obviamente vão ter diferentes tipos de influências. E o ensino técnico, a gente acabou fazendo esse recorte porque a gente tem um acesso facilitado aqui com o superintendente do EBTT da UFPB. Não é muito comum, né? Não são todas as universidades que possuem ensino básico, técnico e tecnológico. A UFPB é uma das poucas universidades que possui. Geralmente, né, é mais comum no nível dos institutos federais. E aí a gente fez um instrumento, tudo que você ia falando aqui, ou quase tudo que você ia falando, essa parte de relacionamento do professor com o aluno, de pertencimento, de intenção de evasão, que é uma coisa que é importante a gente verificar, porque a evasão em si, o aluno já evadiu, a universidade tem o dado, evasão é alta ou baixa, mas o importante é que ela previna
trabalhe nos aspectos de prevenção, para que o aluno não evada. E já vou adiantar, eu vou citar esse seu trabalho, porque já vai ser publicado aqui para o SEMEAD, não sei quando você vai terminar sua dissertação, né, para eu poder citar ela, e eu já estou no processo de finalização também da minha tese. Então, esse artigo aqui do SEMEAD eu com certeza irei citar na minha tese, tá? E aí a minha dica que eu vou dar para você, uma coisa que acabou justificando também um pouco a minha tese, é que a gente, dentro da academia, acaba desenvolvendo ou métricas, instrumentos, às vezes até modelos, né? E as universidades não incorporam isso, né? Isso colocando especificamente o cenário de educação. E as universidades não incorporam, né? Então, na nossa perspectiva, que é um dos diferenciais da minha tese também, a gente fez todo o processo de diagnóstico, aí trouxe a questão epistemológica e teórica da quantificação e da gestão baseada em evidências, e pegou a gestão baseada em evidências justamente para que a gente pudesse prototipar e implementar. Então, um instrumento que a gente desenvolveu, ele já está rodando, já vai fazer 1 ano e meio. Então, todo semestre, o aluno, antes de fazer a matrícula, aqui no EBTT da UFPB, ensino técnico, ele faz a avaliação em relação ao semestre anterior. E aí a gente identifica a questão de uma autoavaliação do aluno, como é que ele se dedicou, como é que está o aspecto dele de relação com os colegas, a relação com o professor, a avaliação do professor, a avaliação das disciplinas, a avaliação de infraestrutura. A gente conseguiu chegar num questionário bem, bem enxutinho, sabe? E aí a gente trabalha na perspectiva de indicadores também, dentro de uma avaliação mais estratégica. Então, o gestor, o supervisor, o responsável pelo EBTT e os coordenadores de curso têm na mão deles esses indicadores que é feito semestralmente. Então, semestralmente está tendo entrada de dados no sistema que a gente desenvolveu, e a gente desenvolveu também um outro sistema que é o de avaliação dos egressos. A gente cruzou o banco de dados dos egressos com alguns bancos de dados do Ministério do Trabalho, da relação anual de informes, que é o banco da RAIS, né? E aí a gente consegue identificar se o aluno, por exemplo, que fez um curso técnico em enfermagem, está atuando como técnico, né, de enfermagem, ou se ele está em uma outra função que não tem nada a ver com a formação dele, né? Quanto é que ele está ganhando, onde é que ele está atuando. Então, a gente desenvolveu todo esse sistema justamente para que pudesse subsidiar o processo de tomada de decisão da gestão, né? E, E enfim, aqui Jailson, na UFPB, oi. só uma curiosidade aí também, de acordo com o Rafael, foi aplicado lá pela CPA, né, Rafael? O seu lá, né? A identificação lá os indicadores, né? O seu também, Jailson? Ou está sendo uma Não, iniciativa do curso? na verdade está sendo uma iniciativa eu não vou dizer minha, né? Meu orientador ele já vinha trabalhando na perspectiva de ter dentro da instituição aqui da UFPB um núcleo, um setor responsável justamente pelo gerenciamento desse banco de dados. A UFPB, por exemplo, tem em média 30 mil alunos matriculados no nível de graduação, só graduação, né? Então, se você analisar o EBTT, por exemplo, tem mais de 1.000 alunos matriculados, a pós-graduação, que tem outras, né, outros milhares de alunos matriculados. Então, tem as especificidades, mas inicialmente começou pelo o ensino de graduação. Já existe um instrumento que os alunos respondem semestralmente também, né? Criou-se um observatório de dados no nível da graduação aqui, e até então vinha assessorando a Pró-Reitoria de Ensino no desenvolvimento. Então, por exemplo, reformulação de PPC de curso, né? Se os alunos estão atribuindo baixa avaliação, por exemplo, em relação à metodologia, trabalhar mais a questão de capacitação dos docentes, a atualização pedagógica, etc., 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 né? A parte dos egressos, se os alunos não estão conseguindo empregabilidade, alguma coisa precisa ser feita, né? E foi a partir disso, inclusive, que eles conseguiram fechar uma entrada de economia, né? Porque eram 4 entradas, 2 por semestre, então entravam uns 80, 160 alunos por ano, né? E aí, quando observava, por exemplo, a diplomação, muito baixa, e dos que se diplomavam, né, que efetivamente saíam do curso, poucos atuavam na área. E aí vem um problema do ponto de vista de gestão, né? O que é que eu faço, por exemplo, se eu fechar uma entrada, o que é que eu faço com o excedente de professor, que é concursado, efetivo, não posso simplesmente demitir, né?
Aí eles criaram um outro curso, né, incorporando esse excedente, que foi o curso de Ciência de Dados para Negócios, que ciência de dados está extremamente em alta Data aí, o mercado science, está demandando muito, muito, né? Enfim, aí vão fazendo, mas tudo isso baseado em evidências, né? Aí é esse o legal. processo que está aqui, especificamente na UFPB, né? Meu orientador e outros professores estão diretamente envolvidos, né? Mas que a gente vai trabalhando aí em níveis de produção intelectual, como é o caso da minha tese de doutorado, né? Enfim, Rafael, estamos aí às ordens, viu? Quiser conversar, trocar figurinhas, mas é isso. E o grande problema mesmo, você disse que quer desenvolver aí uma espécie de índice, é, é desenvolver e esse índice acabar ficando aí, só cumpriu o requisito da dissertação, entendeu? Então, converse, brigue para ocorrer de fato essa incorporação. Na universidade, a gente fala muito da falta de diálogo com a sociedade, mas a própria universidade não dialoga com a pesquisa que é feita para ela própria, né? Que é o que mais me deixa assim É com o raiva conflito de disso interesse, tudo, né? Conflito de né? interesse internos. E eu tenho, eu também fiz algumas anotações, a gente tem 3 minutinhos aqui, mas eu queria muito poder te perguntar isso aqui, tá? É uma pergunta. A principal limitação que você consegue enxergar da quantificação e da gestão baseada em evidências quando é aplicada no contexto universitário, o que você pode, assim, ressaltar? O que você diria, ó, esse daqui é o principal, Pronto, essa é a principal vamos lá. limitação. Quantificação, a gente faz uma associação com a racionalidade, eu diria que a principal limitação da quantificação é a irracionalidade. A gente fica muito preso ao indicador, né? Por exemplo, quem não tem costume de fazer pesquisa quantitativa, aí roda um teste de hipótese, por exemplo, e todas as hipóteses são negadas, a pessoa entra em desespero. Aí, não, mas a não confirmação é um resultado, né? A não confirmação é um Uhum, resultado. Ah, meu índice de evasão tá altíssimo. Ah, enfim, é essa irracionalidade. A gente dá muito valor ao número e trabalhar menos o aspecto de reflexão decorrente daquele resultado. Em relação à gestão baseada em evidências, né, primeiro que é um movimento extremamente novo. Tem muito artigo fazendo críticas severas ao movimento da gestão baseada em evidências, mas faz parte do processo. Inclusive, não deu para trabalhar tanto no ensaio teórico, mas tive que fazer alguns recortes também, mas a gente incorpora essas críticas justamente como uma forma de fortalecer o movimento e a discussão que a gente faz, né? Tem artigo que diz que isso aí não passa mais de um movimento daqueles que, tipo, chega, tem um tempinho aqui e sai, né? Mas, se a gente for considerar os artigos seminais da GBE, eles são de 2006, 2007, né? E na medicina, na área da saúde, é um movimento muito forte, né? Existe a uhum. saúde baseada em evidência, ou a medicina baseada em evidências. E é justamente essa a derivação dessas outras áreas que já está muito bem consolidada, né? Que as autoras, né, e os autores iniciais, eles tentam fazer essa adaptação para o contexto de gestão. E a gente está seguindo aí nessa discussão. Bacana. Eu fiquei super curiosa para para ver a aplicação, né? Ver a dinâmica. Mas agora deu 19 horas em ponto, vou passar a palavra aqui para a Gabriela. Antes, agradecer a participação de todos vocês, a conversa foi muito rica e eu fico também à disposição. Meu trabalho tem meu e-mail lá, então fica à Professora, vontade. foi tão rica que eu quero agradecer ao Jailson, ao Rafael, a Gabriela, que mesmo em silêncio contribuiu de forma maravilhosa, e você. Eu gostaria de saber como é que soletra seu sobrenome, porque com certeza eu vou citar você, vou citar o Jailson, vou citar o Rafael, e sigamos em frente. Klockner. Ou pode Klockner, falar do jeito que você lê. A gente tá está no bom. Brasil, essa Klockner, dinâmica. Isso, maravilha. Klockner. Só um sentimento, 15 SEMEADs, para mim, essa apresentação aqui é uma das melhores que eu já tive, tá? Pela participação de todos aqui, se tivesse mais uma hora, a gente iria tranquilo. Então, parabéns a todos, muito sucesso para vocês. Obrigada. E agradeço também a participação de todos. Gabi, com você. Uau, eu ainda estou iniciando meus passinhos nessa área da pesquisa e com certeza foi enriquecedor ouvir vocês. Eu fico assim admirada em ouvir toda essa trajetória de vocês, que já começou o doutorado, assim, incentiva demais a gente continuar
ir atrás, implementar na própria universidade, às vezes até sair da bolha da universidade, olhar para a sociedade, como é que a gente pode integrar e fazer toda essa troca de informações. Então, assim, os trabalhos de vocês, sensacionais, sensacionais mesmo. Estão de parabéns. E eu queria lembrar vocês de avaliarem a sessão lá dentro do site, para vocês... Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Agradecemos demais. Certo. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer Obrigada, conhecer gente. vocês. Tchau, Até mais, pessoal. Tchau, gente. tchau. Obrigado.